Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui para responder essa pergunta aqui, ó, no @WL Serviços, sobre a FAF 463. Tem vídeo dela aí no canal. Pergunta dele, ó, qual pé calcador usar nessa máquina? Segundo ele, todo que ele compra fica muito longe da mesa da máquina. Aí é o seguinte, eu só não passei na loja hoje, eu deixei uma resposta aqui para ele. Se eu tivesse visto essa pergunta antes de eu ir ao centro da cidade, que eu cheguei agora há pouco, tive que descer para buscar umas coisas, e onde eu fui é perto, né, da rua onde ficam as lojas onde eu compro material para essas máquinas. E aí eu fiquei, na resposta que eu dei aqui, eu fiquei de passar por lá amanhã para mostrar os calcadores que tem lá, que lá tem uma gaveta enorme, assim, cheia de divisor com vários calcadores. E a resposta que eu dei ele foi mais ou menos que os calcadores dela são os mesmos que se usa em qualquer máquina reta. Aí vou explicar melhor aqui por que que não dá certo, não tá dando esse problema aí. E amanhã eu vou, que a minha máquina agora ela tá num lugar assim impossível de acessar, então não vai ter como eu mostrar o calcador e mostrar explicando na máquina o que que deve estar acontecendo aí. Essa latinha aqui tem um xodó danado, essa latinha, esse estojinho aqui era da bisavó da minha filha, então adoro. Ele tem um estojinho daqueles cinzas também de plástico da Singer, que era dele, então tem um xodó danado. E eu guardo as peças, né, e materiais dessa máquina aqui dentro. Esses aqui, ó, são os calcadores que eu tenho para ela aqui. Se eu não me engano, tem um que tá aqui no meio, que é de máquina doméstica, não é dela? E é bom até que dá pra gente... eu vou mostrar as agulhas também, ó. Tem umas agulhas para ela aqui. E a outra coisa, comparar também as bobinas dela com as bobinas da máquina doméstica, que tem dos dois aqui. Então, vou colocar aqui em cima, ó. Deixa eu botar o estojinho pro lado. As agulhas estão aqui, os calcadores, ó. Esse aqui, gente, é um calcador de máquina doméstica, tá vendo? Aquela Singer ou outras cast irons aí que você prende direto na barra da agulha, tá vendo? Mas é da doméstica, ó. Esse daqui é o calcador de franzir. Então, olha, está aqui. Olha a diferença aqui dos calcadores dela, né? Que é de máquina reta industrial, os calcadores das outras máquinas, né? Para um calcador de doméstica. Que você anota, ó. E eles têm o mesmo esquema, você prende direto na barra da agulha. Olha a diferença da profundidade disso aqui para o da máquina doméstica. Eles é tudo mais bruto, tudo um pouco maior. Esse daqui é um de pesponto aqui, para quando você tem rebaixo na costura, ó. Ele tem tipo um degrauzinho aqui, tem tipo um rebaixinho. Uma molinha aqui, ó. E esse daqui é um calcador para zíper. Que ele é de plástico aqui para você, no caso... normalmente quem usa, no caso, pelo menos a minha, né? Ela é toda adaptada para costura pesada, para costura em couro. Então a gente passa muito material ali que desliza um pouco. Então é bem comum a gente usar esse tipo de calcador aqui, ó, de nylon, que ele não desliza. Mas tá vendo? Todos são o mesmo padrão. E isso daqui eu conseguiria colocar numa reta da Singer, numa Sun Special, no Yamato, em qualquer outra. Por que que o seu calcador não deve estar ficando certo? É parecendo que ele tá alto, aí parece que o calcador não é dela. Essas máquinas, elas têm a regulagem da altura da barra da agulha e da pressão. Você consegue abrir o painelzinho dela aí, no cabeçote dela, e alterar a altura
né, da barra de agulha dela. Como eu disse, a minha eu não vou conseguir pegar aqui agora para te mostrar, então amanhã, né, eu passando na loja, normalmente tem desse, sempre costuma ter desse modelo, mas se não tiver também, o esquema das outras é parecido, aí eu consigo te mostrar lá com uma máquina na minha frente o que eu tô falando, te explicar direitinho. Aí você regulando isso, você vai conseguir usar os calcadores. E no caso, a regulagem dela para esse tipo de calcador mais comum vai ser a mesma. E eu tô falando isso também porque o que tá na minha, por exemplo, agora é aquele calcador de rodízio que a gente usa, como ela não tem transporte duplo para fazer costura em couro, aquele ele tem uma rodinha, né, que arrasta o material. Esse calcador, por exemplo, ele é bem mais alto do que esses aqui, né? A altura que ele fica quando você coloca ele abaixo a barra de agulha para prender o material, ele exige uma altura maior, ou seja, se eu tirar ele dali, por exemplo, e fosse colocar um desses, ia dar esse mesmo problema que você está falando, porque a barra de agulha ali está regulada para ele, que é mais alto do que esses aqui. Então eu teria que fazer essa regulagem, abaixar para ficar na altura padrão para esses aqui. Então, provavelmente é isso, mas como eu disse, amanhã, e como eu vou passar perto lá da loja de novo, aí eu vou passar lá para mostrar os outros, né? Pedir até o vendedor para confirmar para quais máquinas que ele vende, os calcadores, e te mostrar lá em uma máquina real como que seria essa questão dessa regulagem. Espero que tenha ajudado. Pode esperar que amanhã eu vou fazer esse vídeo e vou postar. Até mais.